Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês, alunos do primeiro ano do ensino médio. O nosso projeto vai contemplar os descritores da grade curricular do ensino de Pernambuco. Só que não esqueça de uma coisa, o professor que vai lhe conduzir ao caminho do sucesso é o seu professor da sala de aula. A gente quer só ajudar a vocês a ampliar o seu conhecimento. Então vamos lá. Hoje eu quero falar de conjuntos, que é uma coleção de objetos com características comuns. Como os dias da semana representam o conjunto, os meses do ano e assim sucessivamente. Então, joia rara, preste atenção nesses conjuntos que nós vamos dar ênfase aqui, os conjuntos numéricos. Então, primeiro o conjunto dos números naturais, que não tem número negativo. Em seguida surgiu o conjunto dos números inteiros, aí sim já entrou os valores negativos. O conjunto dos números racionais, tanto negativo e positivo, mas são números que podem ser representados em formato de fração. E aqui eu quero falar também do conjunto dos números racionais, que é esse conjunto onde aparece a raiz quadrada, as raízes quadradas não exatas, onde aparece o valor de π e outra sequência numérica que não pode ser representado no formato de frações, números infinitos. Então, se eu pegar a união do conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, com a dos números racionais, então eu vou ter o conjunto dos números reais. Aqui eu terei no conjunto dos números reais o conjunto Q, união de I, ou seja, o conjunto dos números racionais, união do conjunto irracionais. Em conjuntos, a gente vai ver bastante essa questão, união, interseção, etc. Aqui eu tenho a relação de inclusão desses conjuntos. Daí são dados subconjuntos e por aí vai. Hoje ou errado, vamos pensar o seguinte, qual a relação que eu tenho entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Veja, por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, quando eu falar de um conjunto que está contido dentro do outro, eu vou usar a relação de inclusão. Já a relação de pertinência, o nome já é sugestivo. O pertence ou não pertence. Então, quando eu falar de um elemento do conjunto, por exemplo, o número 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais, ok? Como o número -5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Já se eu disser assim, por exemplo, 2/5, aí, nesse caso, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Ampliando o seu conhecimento, nós vamos aqui verificar essa questão, partes de um conjunto. Supomos que eu tenho aqui o conjunto A, com os elementos M, N. Aí eu vou determinar as partes do conjunto A. Então, quem seriam as partes do conjunto A? Se eu eliminar os dois elementos desse conjunto, ele vai ficar um conjunto vazio. Eu posso também ter eliminado só um elemento. Nesse caso, ficaria o elemento M ou o elemento N. E eu teria o próprio conjunto com os elementos M e N, que também seria partes desse conjunto. Então, na verdade, quantas partes de A eu tenho aqui? 4. 2 elementos, eu tenho 4. Vamos ver um conjunto com 3 elementos. Supomos que eu tenho o conjunto B com os elementos A, B e C minúsculos. As letras minúsculas representam esses elementos. Então, se eu apagar todos os elementos, para eu encontrar aqui a parte do conjunto B, eu vou ter o conjunto vazio.
Posso ter o conjunto com um só elemento, conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Eu posso ter também as partes desse conjunto com dois elementos. Então eu tenho aqui A e B, A e C e por último B e C. Por último é a parte do conjunto com dois elementos. Como na questão anterior, eu também tenho o próprio conjunto inicial, que conta como parte desse conjunto, com três elementos. Então, se eu fizer a contagem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as partes do conjunto B vai dar igual a 8. Bom, eu percebo o seguinte, que se eu fatorar o 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu terei 2 elevado ao quadrado. Então, 4 ficou 2 elevado a 2. E 2 é a quantidade de elementos. Vou fazer a mesma coisa com o 8, que foi esse resultado da parte B. 8 dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Eu usei o fator 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, eu tinha 3 elementos. E ele deu quantas partes? 8. Eu tinha 2 elementos e ele deu 4 partes do conjunto A. Então, na verdade, quando eu quiser saber as partes de um conjunto que é dada a quantidade de elementos, supomos, eu tenho 5 elementos de um conjunto. Quantas partes tem esse conjunto? Eu teria 2 elevado à quinta, que daria 32. Na verdade, para qualquer parte de um conjunto, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos desse conjunto. E 2 elevado a n vai me dar todas as partes do conjunto. Ok? Então, abençoados, vamos ver a questão de operações com conjuntos. Essa parte do número de elementos de um conjunto com duas grandezas. Então, o número de A união de B é igual ao número de A mais o número de B menos o número de A interseção com B. Na questão 1, diz o seguinte, o enunciado. Dos 40 alunos de uma sala, 20 gostam de futebol, 12 gostam de judô e 15 não gostam de nenhum desses esportes. Quantos alunos gostam dos dois esportes simultaneamente? Então, eu tenho aí das alternativas. E pela fórmula aqui, olha, o número de pessoas que gostam do esporte A, vamos dizer que é futebol, são 20. O número de pessoas que gostam de judô são exatamente 12. E eu tenho 15 alunos que não gostam de nenhum desses esportes. Então, se eu somar aqui 20 mais 12 mais 15 vai me dar igual a 47. Logo, eu vou achar esse número aqui, 7, que é o número de A interseção com B. E no caso aqui, a resposta é a letra A. Pessoal, vamos observar aqui a questão 2, que ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, pesquisa sobre bebidas, café, leite nenhuma. Aí ele pergunta, ele dá os dados, né? Café, 20 pessoas, leite, 30, nenhuma, 20. Aí ele pergunta qual o maior número de entrevistados, se tem pessoas que bebem, ou uma pessoa que bebe apenas uma dessas bebidas, e outras que bebem as duas. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o diagrama de Venn. Esses círculos aqui entrelaçados. E aqui eu posso colocar as pessoas, são 20, que nem bebem café, nem bebem leite. Aqui a quantidade de pessoas vai ter, eu não sei quem é ainda, uma quantidade de pessoas que bebem as duas, que ele diz aqui, ó. Tem pessoas que bebem apenas uma dessas bebidas e outras que bebem as duas. Então, o diagrama
eu vou colocar nesse primeiro círculo, eu vou ter ao lado, são 20 pessoas que bebem café, mas tem algumas que bebem as duas coisas. Então aqui será 20 menos X. E aqui leite seriam 30 pessoas, então a mesma coisa aqui será 30 menos X. E aqui X é a quantidade de pessoas. Então, pausa o vídeo e vamos tentar imaginar a solução dessa questão. Analise o seguinte: enquanto for menor a interseção, maior será o número de pessoas. Ele quer isso. Qual o número de entrevistados? Enquanto maior for o número de interseção de pessoas que gostam das duas bebidas, menor será o número de pessoas entrevistadas. Então, nesse caso específico, eu vou observar o seguinte: o maior número de interseção seria 20 pessoas. Poderia 20 pessoas beber café e leite. Mas se eu tivesse as 20 pessoas, eu teria um número menor de pessoas entrevistadas. Então, como ele nos garante no exercício que tem pessoas que gostam das duas bebidas, eu vou observar o seguinte: eu vou continuar com o meu diagrama e agora eu vou fazer com números aqui, ó. Então, café, leite e aqui 20. Para que eu tenha o maior número de pessoas, aqui eu tenho o menor número de interseção, vai ser 1. Claro, não pode ser 0, porque aqui me garante que tem pessoas que bebem as duas. Então, aqui 1, aqui 20 menos 1, 19. E aqui 30 menos 1, 29. Então, vou somar 29 mais uma pessoa daqui, mais 19 pessoas daqui e mais 20 pessoas aqui. Esse diagrama, abençoado, nos permite o seguinte: se eu perguntasse quantas pessoas bebem apenas café, 19. Apenas leite, 29. Uma dessas pessoas bebe as duas. Somando esse carinha aqui, eu terei 9 mais 1, 10, mais 9, 19. Sobra uma unidade para a dezena. Aqui vai ficar 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, o número máximo de pessoas serão 69. Então, abençoados, nós vamos trabalhar agora nesse contexto de 3 grandezas de conjuntos: A, B e C. Então, o número de A união de B união de C é igual ao número de A, mais o número de B, mais o número de C. Menos número de A interseção com B, continua, menos o número de A interseção com C, menos o número de B interseção com C, mais o número de A interseção com B, interseção com C. Então, na questão 3, a gente tem uma pesquisa com 180 pessoas que assistem 3 programas de TVs. Então, os telespectadores desse programa vão estar aqui, ó. O programa E, 40 pessoas, programa N, 122, programa H, 108. As pessoas que assistem os programas E e N são interseção 22, E e H, 18, N e H, 80, e as pessoas que assistem os 3 programas são 10. A pergunta é para calcular o número de pessoas que não assistem nenhum dos 3 programas. Se eu uso essa fórmula aqui, eu vou saber exatamente as pessoas que assistem os 3 programas. Então, vamos lá. Então, a pergunta aí consiste: calcule o número de pessoas que não assistem nenhum dos 3 programas. Então, eu farei o seguinte: é exatamente o número de A, união com B, união com C, que vai me dar esse resultado. Então, aqui diz o número de A, quantas pessoas assistem o programa A, que aqui está representado pela letra E. Você poderia pensar, no lugar de número de A, número de B, número de C, seria o número de E, mais o número de N, mais o número de H. Então, na primeira parte eu tenho 40. Aqui eu vou somar aqui com o número do segundo elemento, 122. Ainda vou somar com o terceiro elemento, que aqui é o número de H, 108.
E agora só diminuindo, ó, subtraindo o número de A interseção com B, que no caso é interseção com N, 22. E interseção com H também eu vou diminuir 18. E N interseção com H, 80. E ainda vou somar as três grandezas juntos e a sua interseção, 10. Então, somando os valores positivos, eu tenho 40 mais 122 mais 108, mais 10, que vai me dar exatamente 280. Menos, eu tenho aqui menos 22 e menos 18 e menos 80, vai dar menos 120. Então, atualizando aqui os valores, subtraindo, 280 menos 120 vai me dar 160. Lembra que o total de pessoas entrevistadas foram 180. Então, você terá 180 entrevistados menos 160 que assiste a um dos programas. Então, aqui vai dar 20 pessoas que não assistem nenhum desses programas. Na próxima aula, abençoados, eu vou colocar uma questão semelhante a essa. E eu vou resolver com diagramas, para você ver que vai me dar uma possibilidade maior de resposta, ok? Então, por hoje, valeu. Aguarde aí a próxima aula, que vai vir mais sobre operações com conjuntos. Abraço!